Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou aqui da Unemate de Nova Chavantina e hoje vamos calcular o limite de uma função definida por partes. Isso mesmo, uma função definida, na verdade, em três partes, tá? Ela diz o seguinte, essa função. Ela é f de x vai ser igual a x ao quadrado se x é menor que 2, f de x vai ser igual a 1 se x for igual a 2 e também eu tenho que f de x é igual a menos x mais 6 se x for maior que 2. E eu quero calcular o limite, se ele existe ou se não existe, né? Para quando x tende a 2 nessa função f de x definida por partes. Se você sabe ou não calcular esse limite, deixe nos comentários, tá? É importante que você coloque lá nos comentários se você sabe ou não calcular esse limite. Isso aí é muito importante. Se você não sabe calcular esse limite, então bora pro vídeo agora. Pelas observações feitas nos limites laterais que foi feita no slide anterior, concluímos sobre a existência de limite que só existe o limite de uma função tendendo a um certo a, tá? Só existe o limite de uma função f de x quando x tende a um certo a, só existe esse limite quando é igual a L, né? E ele vai ser igual a L, quando os limites laterais eles são iguais. Tanto o limite lateral à esquerda, de quando x tende a A na mesma função L, e quando o limite lateral à direita, nessa mesma função, também dá L. Então, o limite só existe para quando x tende a A, quando os seus limites laterais à esquerda e à direita de A, na mesma função, der o mesmo valor L. E, neste caso, o valor do limite será L, ok? Casos contrários, para quando os limites laterais forem diferentes, o limite não existe, tá? Simplesmente não existe. E o exemplo anterior foi um limite que não existiu. E agora vamos fazer agora um limite que existe, tá? E observe que aqui tem três partes, tá, gente? Temos três partes aqui e todas do 2. Observe que ele faz uma partição aí, tá? Ele faz a divisão por partes, ele faz a função por partes, e são três partes. A primeira parte é para quando x é menor que 2, é a parte à esquerda de x igual a 2, x menor que 2, né? E nesse caso a função vale x quadrado, que é a função aqui, essa parábola. Depois ele dá o valor para quando x é igual a 2. Quando x for igual a 2, a função vai assumir 1. Então tá bem aqui, ó. Para quando x é igual a 2, a função assume 1. E para quando x é maior que 2, a função vai assumir menos x mais 6. E nesse caso vai ser essa reta aqui, que é uma reta decrescente. E aqui vocês vão perceber o principal erro de alguns alunos. A função, para quando x é igual a 2, para quando x é igual a 2, a função assume 1. Então, lembra que a ideia de aplicar o limite, como é que funcionava? Se a função é contínua, eu bastaria pegar a função e aplicar lá aritmeticamente. Quando a função é definida por partes, quando a função não é contínua, de certa forma, você não pode fazer isso. Você não pode, de maneira alguma, fazer isso. Porque se você tivesse aplicado o valor da função, o valor exato da função, seria 1. E aí, o 1 não é o limite. Sabe por que não é o limite? Porque na hora que você calcula o limite, você quer saber o que acontece próximo. De qual que é o valor que a função está assumindo próximo de quando o x tende a 2. O cálculo do limite não está preocupado, não está nem aí para qual é o valor da função naquele ponto. Neste ponto aqui, para quando x é igual a 2, a função vale 1. Mas o limite não está preocupado com isso. O limite está preocupado aqui, ó. Para quando você vem à esquerda de 1, à esquerda de 2, a função está assumindo valores próximos de 4. Para quando você vem à direita de 2, a função também está assumindo valores próximos de 4. Então, o limite é 4. O limite não é 1. E é aqui que mora o perigo. Alguns alunos que são, né, ludibriados de certa forma, porque a função modela, né, dessa forma, a pensar que o limite seria 1, seria a aplicação direta. Então, você só pode aplicar diretamente para quando a função é contínua, que não tem saltos, e não tem esse tipo aqui de divisão por partes. Porque observe que houve salto. Ó, a função vinha aqui, ó, ela estava lá em cima, ela caiu. Então, se caiu, houve salto e é descontínua. Não é mais contínua aqui, pelo menos nesse ponto. Depois ela voltou de novo. Então, só para lembrar, tá, gente? Funções contínuas são aquelas que são contínuas, não tem saltos.
Então, ó, em todo esse período aqui, a função é contínua, ela só não é contínua no x igual a 2. Então, quando x igual a 2, ela tem uma descontinuidade, ela tem um salto. Ela teve um salto para baixo. E depois ela voltou, né? Depois, né, tem outro modelo de função, e essa função também é contínua. Então, gente, ó, como é que funcionaria esse cálculo? Seria o seguinte, ó, ele analisou o gráfico, tá? Mas poderia fazer de forma analítica também. Calculo o limite à esquerda da minha função f. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem o limite à esquerda. Aqui, calculando o limite à esquerda, de 2, né, para quando x tende a 2 pela esquerda, é o 2 com esse menuzinho aqui embaixo. Às vezes coloca aqui embaixo, às vezes coloca lá em cima, tá? Depende do livro, tá? O importante é que vai ter um símbolo de menos em algum lugar, ou embaixo, aqui bem embaixo do 2, no pezinho do 2, ou lá em cima da cabecinha do 2. Na função f de x. Então, eu vou ter que olhar qual é a função que eu vou utilizar. Como eu quero x valores, quando eu quero valores de x menores que 2, eu vou olhar aqui para quando x é menor que 2. Então, nesse caso, a função f de x vai ser x². Então, eu calculo para quando x tende a 2 pela esquerda em x². Aqui a função é contínua, eu só aplico o limite direto. Então, observe que esse menos aqui, tá? Esse menuzinho aqui, ele só serve para dizer aonde é que eu olho, tá? Eu olho à esquerda de 2. E aí, se a função tiver uma quebra, eu vou escolher a função. Se a função não tem quebra nenhuma, você usa a função que vai estar ali definida, né? Uma única função, às vezes. Agora, à direita de 2, eu sei que a função tem outros valores, que é menos x mais 6. Então, aplicando o limite para quando x tende a 2, à direita, né, de 2, eu vou aplicar na função menos x mais 6 e vai dar 4. Aí não importa, gente, não importa o valor que a função assume em x igual a 2. Você já calculou o limite à esquerda, calculou o limite à direita, os dois limites foram exatamente iguais a 4, e aí você tem que os dois limites, por serem iguais, o limite existe. E qual é esse limite? É 4. Mesmo que a função aplicada em 2 seja 1, que nesse caso ó, é irrelevante. Eu quero saber o que está próximo de 2, não quanto vale 2. Então, essa é a ideia do limite. E aí vocês, acredito eu, vocês entenderam aí, pelo menos essa parte básica aí sobre a existência do limite.